Paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor para todos e em especial para os irmãos do Terezinha 1, né? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Carapicuíba, Congregação Terezinha 1. Estamos aí nesse período ainda de quarentena e transmitindo a palavra do Senhor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a lição da EBD, a lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Quero continuar agradecendo os irmãos que têm ajudado, têm contribuído com o quilo, com a ajuda com mantimentos para a assistência social da igreja. Temos atendido as famílias que precisam. Também aqueles que estão ofertando, dizimando também. Tem sido importante para a igreja nesse momento, né? Então você que ainda continua trabalhando, né? E sendo remunerado, seja fiel, dizimista na casa do Senhor, e Deus te recompensará e te abençoará grandemente. Então, nós estamos aqui com a lição de número 5 da EBD. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre o Salmo 46. Né? A revista da EBD é sobre Salmos, e vamos falar sobre Salmo 46, celebrando a segurança do povo de Deus. Texto áureo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verdade aplicada: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Nós vamos aqui nessa lição destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. Texto de referência: Salmo 46, né? Que é um salmo bem conhecido. Vou ler só o primeiro verso que diz assim: Deus, o 1 e o 2, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. É um salmo bem conhecido, nós vamos tratar deste salmo. Então, aqui a lição começa tratando aqui da ação do Senhor e a fragilidade humana, né? Fazendo um contraste aqui entre a ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas dos servos de Deus, no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Então, nós reconhecemos, nós cristãos, que Deus ele é soberano sobre nós. E nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, as nossas limitações. E que existe um ser superior que pode nos proteger, nos guardar, que é o Senhor nosso Deus. O mundo não acredita nesse Deus, né? E quando as pessoas do mundo, elas se referem a Deus, elas desenham um Deus que não é o Deus bíblico, né? É um Deus da mente delas, né? Nós não, nós servimos a um Deus soberano, poderoso, que está no controle de tudo, que tem o controle em suas mãos, que é soberano, está acima da criação. E nós entendemos a nossa fragilidade. Por isso que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, o salmista aqui, eles declaram um salmo dos filhos de Corá. Ele diz que ele necessita desse refúgio, dessa fortaleza. E é isso que a lição está trazendo aqui, né? Então, ela vai dizer que Deus é o nosso refúgio, na lição, é a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então entender esse contraste, né? Da grandeza de Deus e da fragilidade humana. Então,
nós somos muito frágeis, né? Se comparado à grandeza de Deus. E aqui vai falar, Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Trata-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. É interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é o nosso refúgio, antes de relatar as calamidades depois no meio dos relatos. E no fim do Salmo, Deus é o nosso refúgio forte. Então, antes de declarar as calamidades, as circunstâncias adversas, ele vai declarar que Deus é o nosso refúgio. De qualquer calamidade, de qualquer circunstância, Deus ele precisa ser o nosso refúgio. Onde nós vamos nos refugiar para nos proteger? Em Deus. Deus, precisamos ter em Deus esse refúgio, né? Temos que ter em Deus essa morada, essa proteção. Que a nossa proteção esteja no Senhor. Né? Deus é o nosso refúgio. Nós não podemos nos proteger em filosofias, nós não podemos nos proteger em um bem material, em uma casa, em ter alguma coisa, em ter um conhecimento. Nós temos que fazer do nosso refúgio, da nossa proteção, o Senhor. Então, o que me protege não é o meu salário, o que me protege não é a empresa onde eu trabalho, o que me protege não é a conta bancária que eu tenho, o dinheiro guardado, a saúde, nada disso me protege. Quem me protege, nós cristãos, é o Senhor. A nossa confiança é no Senhor. É claro que o fato de eu confiar em Deus não significa que eu vou estar, como que eu posso dizer, atípico às circunstâncias. Vou ficar de uma forma, como que eu posso dizer, sem agir, sem atitude. Deus ele é o meu refúgio, então não preciso fazer nada, eu vou me proteger em Deus. Não. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar estudando, vou continuar planejando, vou continuar projetando, vou continuar vivendo, vou continuar agindo, mas confiando no Senhor, refugiado em Deus, sabendo que qualquer adversidade, o Senhor é aquele que me guarda. Não é uma confiança irresponsável. Eu confio em Deus e pronto, vou descansar numa rede, não vou tomar nenhuma atitude porque o Senhor é o meu refúgio. Então eu não preciso de nada. Não é bem por aí. Então nós precisamos continuar vivendo, planejando, projetando. A própria palavra de Deus nos ensina isso, mas sabendo que o nosso refúgio é o Senhor. Então refúgio, vai falar das cidades de refúgio. O que era um refúgio? Refúgio é um lugar onde alguém que estava sendo ameaçado ou estava correndo algum perigo, ele ia para esses lugares de refúgio. Então, Deus é o nosso refúgio. Então, nós estamos vivendo, estamos planejando, e quando acontece alguma circunstância, quando vivemos um momento de perigo, de adversidade, nós vamos nos refugiar em Deus. Então, primeiro lugar que nós vamos nos proteger, nos refugiar é em Deus, através da oração, da palavra, buscando a Deus o tempo todo, porque Ele é o nosso refúgio. Segundo, Deus é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo, nesse enfoque o abrigo precisa ser protegido nas interferências externas. Naquele tempo as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém. Salomão fortificou várias cidades. Mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. Neste presente século tão marcado pelas enfermidades da alma, angústias, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Salmo 91, 2. Então,
Então, ele é um refúgio, porém também é uma fortaleza. Então, usando o exemplo das cidades de refúgio, então eu vou me refugiar em uma cidade de refúgio, porém essa cidade é fortificada. É isso que está dizendo o texto. Olha, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Então, ele é o lugar que você vai se refugiar. Então, imagina você vai se refugiar em um lugar, você está correndo perigo, está precisando de um lugar para se refugiar, e você vai se refugiar em um lugar e esse lugar não é fortalecido. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir indefeso. Então, nós vamos nos sentir desamparados, porque estaremos refugiados, porém, em um lugar desprotegido. Então, o salmista, ele declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, nós vamos nos refugiar em Deus e em Deus é um lugar fortificado. Deus, ele tem poder para nos guardar. Não é só um lugar de refúgio, ele também é fortaleza. E essa fortaleza nos dá proteção. Então Deus, ele nos refugia, ele é o nosso refúgio e também fortaleza. Ele nos protege. Então é bom confiar em Deus. Deus, ele é a nossa fortaleza. Louvado seja Deus. Socorro bem presente na angústia. Então, são vários os termos que podem expressar angústia, no hebraico, dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos está no plural. Podemos estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Nos tempos de aflição, nas tribulações ou na adversidade, como encontramos na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Essas palavras enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Então, aqui vai falar da palavra, né? Socorro, né? Que significa um aperto, aflição, uma dificuldade. Então eu estou em dificuldade, eu estou necessitado de socorro. Então, socorro bem presente na angústia. Então, Deus, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, primeiro, Deus está presente. Então, na angústia, na adversidade, na dificuldade, ele é bem presente. Ele está presente, né? Um socorro presente. É um socorro que você pode, que está ao seu alcance, né? É aquele botão de emergência que está ali, ó, do seu lado. Você precisou, ele está ali, ele está presente. Ele não é um socorro que está distante, não é um socorro que está longe. É um socorro perto, que você pode acionar a qualquer momento. Né? O socorro de Deus. Então, Deus está presente nessa luta, nessa adversidade que nós estamos passando, ou que você está passando. Cada família tem uma realidade, cada pessoa, cada indivíduo tem uma realidade nessa situação, nessa pandemia que nós estamos passando, e cada um tem a sua dificuldade, e cada um precisa de um socorro. E o socorro, ele é bem presente, ele está aí. Na hora que você precisar, é só chamar que o socorro de Deus está aí onde você está. Então, ele é bem presente, está contigo. E louvado seja Deus por isso. Então, as palavras em hebraico, elas enfatizam a rapidez e a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Então, o socorro do Senhor, ele é rápido, perfeito e poderoso. Então, esse é o socorro de Deus. Então, quando você for para o socorro de Deus, ele vai te socorrer rápido, perfeito e poderoso. Esse rápido não significa que Deus ele vai resolver a circunstância, né? Mas o socorro é rápido. Então, por exemplo, dando um exemplo, uma pessoa passa mal, fica doente. Aí o socorro, né, um socorro médico chega rápido
e leva ela para o hospital. O fato do socorro chegar rápido não significa que ela deixou de ficar doente. Ela continua doente, vai precisar de um tratamento, mas o socorro ele vem rápido, não precisa esperar. Então esse é o exemplo do socorro do Senhor. Ele vem rápido e no tempo certo ele vai agir na sua dificuldade, na sua adversidade, te aconselhando, te consolando, nos abençoando. É assim que Deus faz. Mas ele é rápido, ele é perfeito e poderoso. Então o socorro do Senhor ele é perfeito, ele vai agir da forma perfeita conosco e ele é poderoso para nos livrar de tudo. Então busque ao Senhor, não busque socorro em outros lugares, como diz no Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então o nosso socorro vem do Senhor. Socorro bem presente na angústia. Continuando aqui, vai dizer que esse salmo tem completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. E aqui vai dividir essa confiança em três. A confiança prevalece em meio ao caos. Aí vai falar da cidade de Deus e da agitação das nações e o cessar das guerras. Então, a confiança prevalece em meio ao caos. Então, o salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes transporte para o meio dos mares, não temeria. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, ele trará o escape. Então, a confiança do salmista é independente da circunstância. Então, é como nós estudamos lá o livro de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, confiarei no Senhor e tal. Então, aqui ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, não temeremos. Então, quem que nós vamos temer? Nós falamos aqui também em um vídeo passado sobre temor a Deus. Não temeremos. Então, nós não devemos temer. Nós devemos tomar as devidas precauções, devemos seguir as orientações das lideranças, dos governantes, dos especialistas, fazer a nossa higienização, nos proteger do vírus. Quem não se sente seguro, não saia de casa. Quem tem aí as suas dificuldades, tem um problema respiratório, diabetes, né? Todas essas orientações temos que seguir, mas não podemos temer. Então, nós somos cristãos, nós temos um céu. Então, nós temos prazer de viver. É algo que eu sempre digo. Nós cristãos, que somos cristãos, o Evangelho nos dá prazer de viver. Então, como eu disse no vídeo passado, eu quero viver, quero ver meus filhos crescer, quero envelhecer com a minha esposa, quero ver meus netos. Eu tenho desejo de viver. Porém, não tenho que temer a morte. Por quê? Porque eu vou para o céu de glória. Então, ter o desejo de viver sem ter o medo de morrer. Isso é o Evangelho. Eu tenho desejo de viver, mas não tenho medo da morte. Não, por quê? Porque eu confio no Senhor. É isso que o salmista está falando. Não temerei, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra se perturbe, ainda que as águas rujam, não temerei. Por quê? Por que eu não vou temer? Porque o Senhor é o meu socorro, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio. Então, nós temos que confiar no Senhor, não temer, confiar no Senhor. Então, essa é a mensagem do Salmo. Não vamos temer nada, vamos confiar no Senhor, porque Ele está no controle. A cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Então, aqui no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper na manhã. Então,
também é identificada como Santa Cidade. Lá estava o templo e a Arca da Aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima, a esperança de que nossa cidade está nos céus, a futura, a nova Jerusalém. Bíblia de Estudo Defesa da Fé, a rigor não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. São muitas as lições e vários detalhes, contudo é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da revelação de Deus com seu povo. Presença, provisão, auxílio e senhorio. Então, aqui diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Falando que esse rio pode simbolizar a presença de Deus, porque em Jerusalém, que nós vemos até hoje, não tem rio. Mas na Nova Jerusalém haverá um rio, um rio de águas vivas lá, onde a fonte é o Senhor. Então, a nossa Jerusalém é no céu. Então, aqui nós podemos entender que ele, ao mesmo tempo que ele fala não temeremos, ainda que todo de ruim aconteça, ele já traz uma menção da cidade de Jerusalém, onde tem que estar o nosso foco, o nosso alvo é o quê? É a adoração. Em Jerusalém era lugar de adoração. Jerusalém é lugar de buscar a Deus. Jerusalém é lugar de adorar o Senhor. Jerusalém é lugar onde a presença do Senhor era manifesta. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, a presença de Deus nos alegra, nos dá alegria. Então, é uma confiança com alegria. É você lembrar que existe uma Jerusalém, que nós vamos morar no céu, uma nova Jerusalém. Então, essa alegria do Senhor, essa alegria de servir a Deus. E mesmo na circunstância adversa, você é alegre, você é feliz por servir a Deus. E você quer que outras pessoas tenham essa felicidade, você proclama o Evangelho, você fala de Deus, você canta o nome do Senhor e o nome do Senhor é glorificado. Então, tenha alegria, essa alegria do rio da cidade de Deus, essa alegria que vem da presença do Senhor. Então, vamos sempre lembrar disso, que nós temos uma Jerusalém também, né, nós cristãos, como diz no Novo Testamento. Uma nova Jerusalém, uma Jerusalém que é de cima, a cidade que está no céu, a nova Jerusalém. Então, nós temos essa Jerusalém, nós temos essa esperança, e isso tem que nos dar alegria. Né? Então, nós temos que ser alegres por isso, por ser salvos, por ir morar no céu. É por isso que nós servimos a Cristo, não é verdade? Porque nós estávamos condenados ao inferno e agora nós vamos para o céu. Então, nós não servimos a Cristo para Cristo resolver os nossos problemas. Nós não servimos a Cristo porque precisamos de uma condição financeira melhor, precisamos ter saúde. Tudo isso é consequência. O primordial é que Jesus nos tirou do inferno, do lamaçal do inferno, pois éramos condenados e ele nos trouxe para o céu, para a esperança da glória eterna. Então isso é o Evangelho. É por isso que nós temos que estar alegres. Ah, pastor, você pede para eu estar alegre, o senhor não sabe a minha situação. A sua situação, a minha situação e a nossa situação é que nós estávamos condenados ao inferno. E ele nos tirou e nós temos a esperança de morar na Nova Jerusalém. Agora nós somos salvos. Isso é motivo de alegria. Ah, eu não sei, o senhor não conhece a minha situação. Essa é a situação de todo cristão. Nós éramos condenados ao inferno e agora vamos morar no céu. Isso tem que nos trazer alegria. Se isso não te faz feliz, então precisamos, né? Se isso não nos faz feliz, precisamos encontrar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de salvação. E aqui o salmista diz sobre isso. Então vamos lá. A agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus
para com seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. Nós já estudamos isso. O profeta Isaías menciona bramido e rugido das nações. Em nosso tempo, temos testemunhado esta agitação ou revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus, portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus em seu auxílio e em seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15, 17, 19, 15, 16. Então, aqui falando sobre agitações das nações, lá em Apocalipse também. Então, aqui vai dizer, as nações se embravecem, os reinos se movem, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, as nações se embravecem, os reinos se movem, até que ele declara a sua voz. Quando Deus fala, a terra se derrete. Quando Deus fala, as nações se quebram. Então, é esse Deus que nós servimos. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o Deus que está do nosso lado, irmãos. É um Deus que fala e a terra se derrete. Então isso é maravilhoso, né? Então vai falar também lá de Apocalipse. Agora no 3. Então vamos confiar nesse Deus, né? Ele fala e a terra se derrete. Tudo isso está acontecendo por permissão de Deus. Deus está no controle e uma palavra dele, irmãos, acaba com tudo, porque ele é Deus. Relações importantes e inspirações, né? Aqui vai falar da relação entre o Salmo 46 e 47, né? No Salmo 46 verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Conclama o louvor a louvar para a sua majestade. Percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Então aqui, no Salmo 47, aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo e tremendo, o Rei grande sobre a terra, ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. E vai falar também do futuro, né? Nós cristãos somos salvos, vamos morar em Jerusalém com o Senhor e vamos reinar com ele, né? Vamos sentar no trono com ele, vamos governar. Ele vai colocar as nações sobre os nossos pés. É isso, é que nós todos vamos ser salvos e vamos reinar com ele sobre a terra no milênio. É um assunto escatológico, mas é uma verdade bíblica. E relação também entre o Salmo 46 e 48. Há paralelos entre os Salmos 46 e 48. Ambos, assim como os Salmos 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio. Então, Salmo 48, né? Vamos ler os primeiros versículos aqui, ó. Grande é o Senhor, tem até um hino sobre isso, um corinho, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e a alegria de toda a terra. E é o monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Então, vai confirmar, né, a grandeza de Deus. Então, Deus ele é grande, é soberano. Nós estamos estudando até sobre os atributos de Deus, conhecendo a grandeza de Deus também, que Deus ele não foi criado por ninguém, é eterno, ele é único. Então, são as características de Deus. Nós devemos aprender quem é Deus. Nós cristãos, nós temos que conhecer o nosso Deus. Né? E aqui também vai falar
Encerrando aqui a inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo, repleto de demônios, ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da Igreja. Acredita-se que a composição ocorreu por volta de 1521. Nesse período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Então, tem essa música Castelo Forte, né? Inspirada no Salmo 46. E aí tem, né? Ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. Então, é um hino, né, de Lutero, na época que ele estava sendo perseguido. Então, é Castelo Forte. Então, é um resumo desse Salmo 46. Castelo Forte. Deus é o nosso castelo forte. Deus ele é o nosso socorro. Devemos confiar em Deus. Então, os salmos, aí concluindo aqui, os salmos 46, 47 e 48 são cânticos de triunfo, pois retrata a soberania do Senhor e as vitórias do nosso Deus, que a música Castelo Forte de Lutero foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso. Vamos agora celebrar, né? Celebrar a segurança do povo de Deus. Então, nesse vídeo, quando você assistir, celebre a segurança que você tem em Deus. Nós somos um povo privilegiado, porque temos a segurança, e a nossa segurança é o Senhor Deus. Tenha isso em mente, creia nisso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que nós possamos declarar como o salmista: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus venha, que essa fortaleza de Deus, que nós possamos sentir cada dia essa fortaleza, essa segurança em Deus, independente da circunstância. Fique com essa palavra e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E tenha um bom dia na paz do Senhor. E à noite, os que puderem, acompanhem lá o culto na sede, também na nossa igreja subsede Vila Lourdes também, no YouTube. Procurem lá, assistam e será uma bênção. Cultue e adore ao Senhor nesse momento, glorifique ao Senhor. Tenha um momento de adoração e de celebração a Deus por essa segurança, por Ele nos deixar seguro, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.